temos que estar sempre calmos quando queremos tomar uma decisão, porque pode impactar muito na vida de alguém. Eu, como líder, já cometi muitos erros, mas a minha ideia é sempre melhorar todos os dias. A liderança de uns anos atrás era diferente da liderança de hoje em dia. Era mais sobre a autoridade, o líder também tem que ser exigente, mas já com uma outra visão. Já não é com aquela visão de punitiva, já que é uma visão de perceber o porquê do comportamento do liderado. Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 208 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva, para na primeira pessoa transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos por um lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, através da qual os líderes transmitem suas ideias, visões, pensamentos de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam apropriar-se desta mesma causa. De forma quando o líder tornar-se dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje, Elizabeth Castro, especialista de liderança, ética e atendimento ao cliente de excelência, mentora e coach. Elizabeth Castro, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui no Coach, no seu programa, e é um privilégio muito grande poder trocar ideias com um especialista também na matéria. Obrigada pelo convite. Obrigado. Como é que a Elizabeth aprecia chás? Em que momentos de dia, semana, mês ou ano procura por um chá, e o que é que esse chá nessas ocasiões lhe proporciona? O chá para mim é o aconchegar. Primeiro do dia é o café, esse não dispenso, mas ao fim do dia sempre termino com um chá verde, um chai, daqueles chais muçulmanos também, mas é uma forma de aconchego. Quando tomo um chá quero ficar calmo, ou aquele chambalacato nosso natural também, traz a calma, o aconchego, o relaxamento. Então o chá sempre fez parte da minha casa, da minha família e do nosso dia a dia. Não falta chá. Muito obrigado. Trouxe-nos aqui 3 substantivos: calma, tranquilidade e aconchego. Em como isso é importante para a consciência sobre nós e sobre o outro a partir de nós? Temos que estar sempre calmos quando queremos tomar uma decisão, porque pode impactar muito na vida de alguém. Sim. Então, mas isso é um exercício que nós fazemos dia a dia, até levamos anos.
este exercício de calma. Aprendemos a ser mais calmos com a idade, pelo menos no meu caso. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, as coisas têm que acontecer. Mas ultimamente, com a idade, eu aprendo a ser mais calma, a analisar melhor, a fazer uma prospecção daquilo que pode ser o impacto da minha decisão ou da minha tomada de decisão sem pensar. Então, tenho pautado por calma nesse sentido. Muito bem. Trouxe-nos este elemento que é o reflexo sobre como as nossas decisões, palavras, atitudes, energia que transferimos pode impactar na vida dos outros. A sugerir aqui uma questão de amor, eventualmente amor fraternal, e até um pouco no back-office, antes de começarmos, apresentava-se como amante de liderança. Em qual é que este amor para as pessoas, ou como é que aprende e desenvolve esse amor para com as pessoas? Além das técnicas que aprendemos nos livros e fomos à faculdade, os nossos professores ensinaram, eu acho que da vida, o dia a dia, aprendemos com o saber fazer e cometemos os erros da liderança. E como líder já cometi muitos erros, mas a minha ideia é sempre melhorar todos os dias. Então cometo erros, sim senhora, sou humana, mas quero melhorar todos os dias. É isso que me proponho a fazer todos os dias. É muito bom. Qual é a importância do conhecimento para a maturidade do líder? E dizer que vê-se mais calma nos dias de hoje pela maturidade. Eventualmente esta maturidade seja trazer de um conhecimento. Qual é a importância do conhecimento para o bom exercício da liderança? O conhecimento é dinâmico. Então nós temos que estar sempre atentos à dinâmica da sociedade, à dinâmica do dia a dia, a dinâmica da geração também faz toda a diferença. Então temos que ter sempre esta cultura de querer aprender, de estar atento ao que é que o mundo oferece, como é que nós podemos melhorar. Então o conhecimento é sempre importante e nunca somos detentores do conhecimento para dizer eu já sei tudo, não preciso de aprender. Então nós temos que aprender todos os dias e isso faz toda a diferença no dia a dia. Para um bom líder, para alguém que queira deixar um legado como líder, então tem que aprender diariamente. Com os erros, com acertos, mas sempre predisposto a aprender. E com quem e como é que aprende mais? Aprende dos outros? Aprende nos livros? Aprende nos cursos? Aprende com os próprios erros? Como é que distribui a sua atenção no exercício da busca contínua pelo conhecimento? Aprendo de todas as formas. Cada forma tem a sua maneira de ensinar. Pelos livros temos que ter o conhecimento técnico para podermos ter autonomia e autoridade de falar sobre um assunto. Em relação às pessoas, aprendemos com a experiência do dia a dia. Muitas vezes as pessoas transmitem algo que nos possa ajudar a aprender a ser líderes. Hoje em dia, por exemplo, sem querer fugir muito, aprendes com a geração, acho que esta mudança de geração, então aprendo muito com a juventude, entre aspas, né? Também sou jovem, então aprendo muito com a juventude, então isso contribui bastante com os meus liderados e cada um tem a sua maneira de estar e de ser. Precisamos também nos acomodar dentro daquilo que são as perspectivas das pessoas, né? E é isso, dia a dia. E com os erros. E com os erros também aprendemos muito. Vamos dar conta, fiz mal, tenho que voltar, tenho que saber pedir desculpas quando há necessidade de pedir desculpas e vamos em frente. Como é que define e vive a liderança? Uma coisa é definir na base dos teóricos, teorias, mas para si, na diversidade de definições de liderança, qual é aquela que mais se adequa para a sua prática de liderança? E na sua prática de liderança, o que é liderança? A liderança, para mim, é deixar o outro fazer.
deixar o outro fazer também e estar ali para coordenar. No final queremos um resultado para a nossa organização, a empresa onde estamos inseridos, mas é o dar conhecimento às pessoas e dar liberdade de elas poderem praticar também e respeitar acima de tudo. Temos que respeitar o próximo. Acho que é mais ou menos isso, dia a dia. Muito bem. Essa liberdade que adquiriu, essa naturalidade de dar a liberdade dos outros fazerem, penso que não foi eventualmente também fácil de aprender a deixar na sua própria liderança. No seu próprio caso, enquanto estava a descobrir-se como líder, foi-lhe transmitida essa liberdade de fazer? Como é que aprendeu a acreditar que poderia fazer? Muito pelo contrário. Eu tive uma grande chefe, não líder, uma grande chefe. Em termos de conhecimento, uma excelente profissional. Excelente, nada a acrescentar. Excelente, transmitia da forma dela, naquele momento, porque a liderança de há uns anos atrás era diferente da liderança de hoje em dia. Era mais sobre a autoridade, e hoje em dia já estamos a mudar para a humanidade, mas era muito na base da autoridade. Ainda há, mas está-se a mudar de forma. Então, esta pressão, a falta de liberdade de poderes fazer as coisas, ou liderares pelo medo, é que fez com que eu dissesse não. Eu quero mudar esta maneira de estar e de ser. Por um tempo, até tinha aquele comportamento que me foi adquirido. É uma líder extremamente exigente. Até ainda sou, porque o líder também tem que ser exigente. Mas já com uma outra visão. Já não é com aquela visão de punitiva, já que é uma visão de perceber o porquê do comportamento do liderado. O que é que lhe faz ser assim? Então começo a tentar perceber mais e dar espaço à pessoa para também poder exprimir aquilo que é o seu sentimento. Acima de tudo foi basicamente assim, era algo que eu queria mudar, que magoava bastante, magoava, mas foi um grande aprendizado, porque a partir daí melhorou-me e quis tornar-me uma líder diferente. Tento todos os dias, com os meus erros, claro, mas tento todos os dias mudar esse comportamento. Muito bem. Falou de algo interessante, que é observar o padrão comportamental dos seus liderandos. Qual é a forma adequada que Elizabeth costuma apresentar-se para não, por um lado, assustar, tentando transmitir uma autoridade ética, para não ser uma ética imposta, mas talvez apresentar-se talvez de um modo um pouco mais humilde, do ponto de vista de, como dizia, procurar compreender por que as pessoas comportam-se daquela forma, para a partir daí talvez sugerir uma outra forma de comportamento. Como é que se apresenta? Foi um trabalho de autoconhecimento primeiro. Aquilo que eu disse, era uma pessoa mais agitada, mais exigente, e comecei também a fazer um autoconhecimento. Será que eu também não estou a exigir demais dos meus liderados? Qual é a minha postura? Eu também tenho que mudar para poder exigir. Então foi a partir daí que eu comecei a analisar, a estar um pouco mais atenta às pessoas, perceber das pessoas, e antes de começar algum tipo de serviço, fazemos um briefing do trabalho. Hoje o trabalho vai ser assim, 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 delegar as tarefas individuais, e no final do trabalho nós fazemos um debriefing no final do dia. Como é que foi o nosso trabalho? Cumprimos aquilo que foi a meta diária? O trabalho do Antônio foi este, conseguiu cumprir o trabalho da Elizabeth e dos restantes? Assim conseguimos ver onde é que nós erramos e onde podemos melhorar. Erramos, sim senhora, mas a partir daí vamos melhorar. Na próxima oportunidade, quando formos a fazer um outro briefing, vamos ter atenção de lembrar que
temos que melhorar neste aspecto, então é a partir daí que vamos tirando, diminuindo os erros, diminuindo aos poucos. E os liderados também sentem-se mais libertos em poder exprimir aquilo que é o sentimento, e quando cometem erros não é punitivo, é não melhorar. Cometemos, não foi correto no briefing, dissemos que íamos fazer isto, no final do dia não cumprimos. Tudo bem, da próxima vamos melhorar e vamos cumprir assim diariamente. É uma das formas que eu arranjei para minimizar os dias. Excelente. Vemos que é uma líder que considera muito o ensino e dedica-se muito também no ensino como algo que pode não estar na ficha de trabalho de um líder como a principal atividade, ou talvez o principal o principal obrigação na lista das responsabilidades de um líder. Olha-se mais para a questão de produzir e gerar resultado, etc. A questão de ensinar ou não, como dava exemplo da outra chefe, teve em outras alturas, que concentram mais o conhecimento em si, atribuem tarefas, exigem, mas no entanto vejo que no seu caso dá uma atenção particular ao ensino. E falou-nos aqui neste processo de ensino das sessões de monitoria conjunta. Falou do briefing e debriefing. Qual é a importância deste feedback? Vejo que aqui há uma procura contínua pelo feedback, e para que este feedback possa ser uma forma de lembrar as pessoas. Né? Qual é a importância do feedback? Como é que o líder pode fazer do feedback uma ferramenta de um ensino efetivo? O feedback para mim é extremamente importante, Antônio, porque além da parte negativa do trabalho diário, também temos que fazê-lo de forma positiva, que é uma forma de incentivar os nossos colaboradores a melhorarem. Não vamos só procurar a parte negativa, temos que procurar a parte positiva. No final do dia, até podemos dizer, liderado, fizeste um trabalho que estava fora daquilo que era planeado. Por exemplo, ao atender um cliente, conseguiu resolver o problema. Podia muitas vezes nem estar sob tutela dele, mas ele deu aquilo que não era esperado para aquele trabalho. Então temos que chamar a razão os nossos colaboradores. Não, fizeste um bom trabalho. Elogiar faz toda a diferença na liderança. Da próxima ele vai querer fazer melhor, e é assim que as nossas organizações desenvolvem. Quando os nossos funcionários, os nossos trabalhadores estão bem, aí falam bem da nossa empresa, é aí que a nossa empresa prospera. Tendo um trabalhador que não está satisfeito com a sua empresa, a nossa empresa não desenvolve. Até podemos prosperar, mas lá no fundo aquela essência de poder me perguntar a um colaborador: como é que é a tua empresa? A primeira impressão vai falar mal. Depois é que pode ter consciência, e não devia ter falado disto, devia ter dito que era boa, mas tem que ser, o falar bem tem que ser logo ali da minha organização. Então feedback faz toda a diferença diária. Os líderes têm que fazer feedback, não só fazermos aquelas reuniões para criticar, para chamar a atenção, ou porque um cliente reclamou e logo vamos em cima do nosso colaborador. Não, temos que puxar os nossos trabalhadores para nós. Excelente. Eu vejo esta componente do atendimento ao cliente que esteve aqui a fazer menção, até porque é atendimento de excelência. Vejo o atendimento ao cliente como uma questão de cultura organizacional, uma questão de moralidade, uma questão de hábitos, costumes, crenças que podem ser transmitidas às pessoas. Sempre que as pessoas, cada uma vem da sua realidade específica, como é que um líder constrói uma cultura organizacional
que seja, digamos que mais adequada, abrangente, forte, tendo em conta que as pessoas, cada uma vem da sua própria realidade. No meu trabalho em particular, o que eu tenho feito é a produção de códigos de conduta para as organizações. É um dos trabalhos que eu tenho feito e que tem tido muito sucesso, porque na prospecção que fiz de algumas empresas, grande parte das empresas moçambicanas não tem o seu código de conduta. E se tem, está desadequado àquilo que é a realidade do dia a dia. Muitas foram produzidas há 20, 30 anos e não fizeram um upgrade do seu código de conduta. Por exemplo, para dizer que um código de conduta de 20, 30 anos atrás, nós não usávamos o celular. Hoje em dia nós usamos o celular, mas não está lá plasmado de como um funcionário deve usar o seu celular. Muitas vezes vemos numa função pública o funcionário, ou até nem função pública, dia a dia, né? Na área do atendimento, alguém atender o telefone e a falar com o cliente. Então, para que isso não aconteça, tem que estar escrito, senão eu não tenho como chamar a atenção do meu colaborador, do meu funcionário. Então, na base do Código de Conduta das organizações, deve estar descrito o nosso comportamento dentro da organização, independentemente das nossas etnias, da nossa cultura, porque o que é normal aqui em Maputo pode não ser normal em Pemba. O que é aceitável em Nampula não é aceitável em Moçambique ou em Portugal ou em outro país. Então, a partir de um código de conduta com base na cultura da empresa, na missão da empresa, nos valores da empresa, produzimos este documento e damos a conhecer os nossos funcionários como é que nós queremos que eles se comportem dentro da nossa organização, respeitando o próximo e fazendo aquilo tudo que é aquilo de direito. Mas para isso também temos que fazer um acompanhamento. Não adianta só produzirmos um documento, a partir de hoje as regras são estas. Não. Nós temos que fazer sessões de ensinamento e de controle, porque é normal esquecermos ou desleixarmos daquilo que é o procedimento da nossa empresa. Então é importante haver estes acompanhamentos uma vez por mês, uma vez em 6 meses, uma vez em 1 ano, depende da dinâmica da organização. Então é importante fazer este documento para que todos estejamos alinhados com aquilo que é a missão, a visão e os valores da nossa organização. Excelente. Falando desse aspecto de mudança, né? Transições, e deu-nos assim uma ideia de uma transição suave. Vamos entrar para a questão de gestão de mudança. Como é que os líderes podem introduzir frameworks de gestão de mudança que assegurem com que haja engajamento e não haja, digamos, que resistência, que é normal, inerente às pessoas? Como é que os líderes podem introduzir modelos de gestão de mudança que sejam eficazes? Quais são os pontos críticos a ter em conta para que a gestão de mudança seja efetiva? Acima de tudo, para mim, neste momento, eu vejo que os líderes têm que ser mais abertos. Temos questões pontuais dentro da organização, ok, que há alguns assuntos sigilosos, não podemos expor, mas aqueles que apoquentam ou que podemos divulgar, podemos fazer meetings com os nossos liderados e pôr a par daquilo que está a acontecer dentro da organização. Se são questões financeiras, não podemos aumentar o salário neste momento porque estamos a passar por esta dificuldade, mas nós temos que informar, acima de tudo, ter uma liderança de portas abertas. Eu não ter medo de pedir com licença, com muito respeito, na sala do meu líder, com a porta aberta, só chegar lá, bater 2, 3 vezes com licença, posso sugerir esta e esta ideia, ou posso me propor a dizer aquilo que é minha preocupação em relação à organização. Então, com estes feedbacks
dos nossos colaborados, dos nossos colaboradores, até dos nossos clientes também, que fazem parte para o nosso crescimento. Nós temos que ter esta porta aberta. E isso vai mudar muito, porque vão dar inputs que muitas vezes nós estamos bloqueados e não conseguimos ver o que é que está a acontecer. Então, isto pode fazer toda a diferença na nossa liderança. Acima de tudo, também querer melhorar. Eu, como líder, também tenho que estar predisposto a querer melhorar com inovações, a estudar. Acima de tudo, temos que nos cultivar, estudar, aprender, ler, participar, ouvir podcasts isso de outros liderados. Isso faz toda a diferença para melhorarmos dia a dia como líderes. Pelo menos é esta a minha visão do que estamos a viver neste momento, em particular em Moçambique. Muito bem. Como é que a líder Elizabeth descreve a sua comunicação enquanto uma ferramenta de liderança? Qual é o modelo, o estilo de comunicação que aplica nos dias de hoje? E vamos começar do ponto A, aquilo que era antes, como se comunicava antes, para aquilo que é a sua comunicação nos dias de hoje. Que mudanças e adaptações teve que fazer nesta transição de A para B? Ouvir mais. Ouvir mais. Antes era, olha, chegamos, vamos fazer este trabalho, vamos cumprir, vamos fazer cumprir, vamos apresentar resultados e ponto final. É assim que a empresa quer, é assim que a organização quer, vamos cumprir, vamos obedecer, e não olhávamos para aquele que é o ser humano que está ali. Que para apresentar resultados, muitas vezes ele tem que estar bem e nós nem sabemos o que é que se passa com ele. Então, com a mudança, com os anos, com a experiência, não, tem que dar espaço às pessoas e tentar perceber que momento da vida delas também estão. Então, só a partir daí, ouvindo mais, percebendo mais, estar mais atenta aos detalhes. E estamos no mercado pequeno. Nós praticamente nos conhecemos dentro de uma organização a todos. Sabemos as qualidades, os defeitos. Então, pegar naquilo que é a qualidade daquela pessoa e tentar melhorar. Aquilo que são os defeitos, tentar ajustar e arranjar estratégias do defeito, não olharmos com muito peso para aquele defeito, aliviarmos algumas coisas, claro, sem perder a diretriz, sem perder aquilo que é a essência da liderança. Também temos que ser firmes em momentos. A liderança não é fácil. Não é fácil, muitas vezes temos desafios muito próprios da liderança. Então são com estas pequenas coisas que vamos aprendendo. Não, o defeito deste colega é assim, da próxima vamos fazer assim. Então, estratégias, e isso também aprende-se. Aprende-se. Excelente. Como é que lida com fraquezas, fracassos, decepções, falhas, erros, sendo que isso afeta a si, por sua vez pode gerar algum stress, e isto também pode afetar eventualmente no seu comportamento junto à família, como mãe, esposa, irmã, etc. E como é que depois os faz esta transição entre a sua vida profissional, vida social, sendo que às vezes a liderança é demandante e às vezes é muito difícil de não separar espaços, porque os espaços são separados, mas às vezes há estas influências, né? Se nós às vezes estamos bem, com facilidade de transportarmos e de um lado para o outro, vice-versa. Exato. Como é que então envolve, por assim dizer, os outros na sua jornada de liderança? Já foi difícil, mais difícil, já foi complicado separar a vida profissional da vida familiar sem haver este choque
Correu mal o dia, vamos até casa, tratamos mal os nossos filhos, damos uma resposta agressiva, porque ainda estamos com aquele stress do trabalho. E hoje em dia, para mim, é muita espiritualidade, acima de tudo. Muita espiritualidade. Falo muito com Deus para me tornar cada dia uma pessoa mais calma, mais sensível, mais paciente. Então, sempre agora faço esta pausa. Não, antes de falar, tento separar. Agora já estou no serviço, tenho que ter esta postura, este comportamento. Vou para casa, não direi que nós separamos totalmente. É impossível, mas tento deixar tudo do serviço, no serviço, tudo de casa, em casa. Algum momento ele se associa, mas já não é com aquele peso todo de dar uma resposta torta, de não estar atento às coisas de casa ou de serviço. Já consigo, ainda devagar, mas já consigo separar. Não é possível totalmente, mas a gente faz um esforço com muito autoconhecimento, muita espiritualidade. Vamos tentando conseguir. Muito bem. Devagar. Para aqueles que te conhecem de mais próximo e quando a descrevem, qual é o fruto do Espírito Santo que é mais saliente em si? Alegria, conexão, o elo de conexão de todos, da família, dos colaboradores. Tem sido o pilar, esta visão dos que estão à volta. Um furacão. Ok. Muito bem. Qual é o propósito de vida da líder Elizabeth? Tenho um grande propósito que não posso revelar. Ainda estou a falar com Deus. Ainda estou a falar com Deus. Ainda não posso revelar. Mas, acima de tudo, tornar-me um grande ser humano todos os dias. Esse tem sido um dos meus maiores propósitos. Ser melhor todos os dias, ser mais acessível todos os dias, ser mais simples possível todos os dias, poder levar a palavra de Deus comigo para qualquer lado onde eu esteja. A palavra de Deus tem que estar comigo. É isso. Este grande propósito que ainda está a falar com Deus, está a negociar com Deus, enquanto a ser difícil escrever e tornar legível, perceptível, é mais do lado seu, neste caso, de negociar para que eventualmente seja mais adaptável para a sua realidade atual, ou seja, uma preparação, um processo de cedência do seu lado para poder se adequar àquela disposição que o Senhor deseja de si. É a cedência do meu lado para poder cumprir aquilo que é o propósito que Deus pôs na minha vida, que eu tenho que alcançar. Este é que é o maior propósito que tenho que cumprir. Muito bem. Quais são os heróis da fé que mais aprecia, mais admira? Nesta questão mesmo até de cedência a Deus, aquilo que tiveram que renunciar, e nas suas vidas, no seu testemunho, a forma como até negociaram com Deus, ou tornaram-se até amigos, amigas de Deus. Estamos a falar de heróis, mulheres, homens. Qual é o exemplo, o modelo que mais aprecia? A Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, como Ele se doou para nós, e o Espírito Santo também tem toda grandeza sobre nós. Então, a Trindade, a verdadeira Trindade, é o que me move mesmo. Interessante. Que até Cristo mesmo, quase para entregar-se voluntariamente, tentou negociar, dizendo: se possível, afaste de mim este cálice. Então é interessante este diálogo que estava aqui a sugerir-nos. Falando sobre a questão de olhar para aquilo que diz que tem sido, que é esta atual missão, propósito de vida, que é de
transformar, impactar a sociedade em Moçambique. E olhando para esta ferramenta que é atendimento ao cliente, como é que o atendimento ao cliente pode tornar um moçambicano, cada moçambicano individualmente, Moçambique como um todo, que é a sua semente para poder materializar este propósito, para que Moçambique e o moçambicano seja competitivo a nível internacional, tendo em conta aquilo que se diz que é o nível de atendimento ao cliente de Moçambique como um todo. Primeiro, sermos mais empáticos, acima de tudo, temos que pôr no lugar do outro e sermos mais comprometidos. Mais comprometidos em que sentido? Com a finalidade daquele trabalho. Nós temos que estar conscientes de que aquele trabalho, aquele cliente que nós atendemos é aquele cliente que nos traz o nosso valor monetário que precisamos para viver dia a dia. Então temos que estar mais conscientes sobre este aspecto da importância do cliente, como tratá-lo e como garantir que ele volte a ter algum tipo de relação comercial conosco. Mas sermos mais comprometidos com o nosso trabalho e com o fruto do trabalho. Há bocado estive a falar-nos da análise SWOT. Dizia olhar para os pontos fracos e tentar melhorar, olhar para as qualidades e virtudes da sua equipe, potenciar ainda mais, tendo em conta aquilo que é os objetivos estratégicos da organização. Esta SWOTização que faz, como é que aplica essa SWOTização na estratégia de sustentabilidade daquilo que faz nos dias de hoje? Como é que pensa a sustentabilidade a longo prazo, até mesmo após a sua passagem debaixo desse sol? Como é que pensa a sustentabilidade daquilo que faz nos dias de hoje? Primeiro, deixar um legado. Acima de tudo, deixar um bom legado. E pronto, com muita prospecção para os negócios também, porque precisamos de ter negócios, precisamos da vida financeira e prosperando, procurando mais parcerias, estratégias para o negócio. E todas estas áreas são tão importantes como estar aqui no seu podcast. São, acima de tudo, muitas parcerias para desenvolvermos o nosso negócio. Muito bem. Qual foi o livro que leu e que pareceu que aquele livro tivesse sido escrito para si mesmo? Livro que falou mais consigo, talvez esteja num local que lhe é mais fácil de encontrar, talvez na carteira, ou tenha ali no escritório, ou na biblioteca de casa, ou às vezes na cabeceira. Que livro é esse e porquê? Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, foi um dos livros que foi escrito, entre aspas, para mim. Eu vi muito naquela literatura, porque fez-me o despertar para conhecer as pessoas, contribuiu para poder perceber como é que nós podemos lidar com as pessoas, pessoas necessárias, pessoas do nosso dia a dia. Então foi um livro que me fez ter uma visão muito importante daquilo que são as pessoas e ajudou-me bastante também para ter uma outra visão de liderança também. Muito bem. Quais são as 3 características, as virtudes de liderança que mais aprecia? E quem são 2 líderes que mais admira? Mulheres, homens? Respeito, empatia e entrega. Líderes que me inspiram, acho que tenho 2 grandes mulheres na minha vida, que é a minha mãe e a minha sogra, que são líderes. Na sua maneira de estar e de ser, lideram uma casa ou uma família e têm sido as maiores inspirações para mim. Homens ainda não me veem assim, ninguém ainda, por enquanto. Certo. Para quando o seu livro de liderança e em que estágio, em que nível é que está hoje, ao quanto escreveu até agora? Ainda não escrevi nenhum. Pode ser um projeto a curto prazo. Ainda não pensei muito no assunto. Ainda quero criar mais bases para ter a autoridade de escrever um livro. Escrever um livro não é acordar e escrever um livro. Um livro precisa realmente de ter conhecimento
e ter uma visão daquilo que é a tua perspectiva e impacta muito na vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, neste momento, ainda não pensei no assunto, mas daqui a uns anos, quiçá. Tem que criar bases primeiro. Muito bem. Quais são as vantagens que o ser moçambicano, características assim naturais que os moçambicanos têm que tornam-lhes bons líderes? Deu aqui exemplo de 2 líderes que admira, são mães suas próximas moçambicanas. Quais são as características naturais que qualquer moçambicano em comum possui que lhes torna bons líderes? São boas pessoas. Os moçambicanos são boas pessoas. Só isso já é importante. Nós conseguimos nos pôr no lugar da outra pessoa. Nós somos muito acolhedores, nós somos muito simpáticos, o moçambicano é muito boa pessoa. Só isso já é excelente, porque nós muitas vezes ajudamos alguém só por sermos boas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas aproveitam-se, mas é a nossa maior característica dos moçambicanos. Interessante. Falou-nos, por exemplo, desta virtude que é ter bom coração, que é ser hospitaleiro, do ponto de vista de ter um bom coração, partilhar o pouco que tem, se é casa, pão, trabalho, o que quer que seja. E sabemos que muitas das vezes o ser bom, ser hospitaleiro, muitas vezes implica até hospedar pessoas que não conhecemos. Exato. Com os riscos que daí possam advir. Como é que advoga esta prática? E se há algumas pessoas que até já ouvi dizer que já fui bom, mas no passado aconteceu-me isto e aquilo e já não sou tão hospitaleiro assim eventualmente. Quais são os riscos, vantagens de ser hospitaleiro, de ser boa pessoa, tendo em conta que há este risco? No caso do moçambicano, o moçambicano é hospitaleiro porque ele não aprendeu em nenhum sítio, não está escrito. O moçambicano, como disse, é natural. Exatamente. E temos visto que pela nossa hospitalidade também, eventualmente, algumas pessoas se aproveitam. Sim. Como é que pensa esta hospitalidade enquanto uma virtude que vale a pena manter, e transmitir e recomendar, mesmo em meio a esses riscos todos? Vale a pena manter, sim. Pronto, temos que ser mais cuidadosos, prestar um pouco mais de atenção, analisar tudo isso, mas não podemos perder aquilo que é a nossa essência. Podemos ter muito dinheiro, ter muita coisa, mas a nossa essência não podemos perder. E esta de ser hospitaleiro moçambicano até tenta muitas vezes. Eu já não quero ser boa pessoa, já aproveitam-se tanto de mim, mas o próximo quando vem, continuamos a ter o mesmo comportamento. Claro, vamos ser mais cautelosos, mas não vamos perder a nossa essência. É a nossa marca registrada. Muitas vezes, às vezes, quando eu pessoalmente tenho contato com algumas pessoas estrangeiras, qual é a opinião que tens de Moçambique? São boas pessoas, são muito hospitaleiros, então não vamos perder isso, vamos manter. É isso. Muito bem. Quando olha para a juventude moçambicana atual, qual é o principal desafio que olha para a futura liderança que se pretende que eles também possam dar continuidade? Porque eles mesmo jovens, mesmo crianças, já podem ser líderes a partir de então. Exato. Mas como é que se pode assegurar o que estiver ao nosso alcance para os seus olhos na fase de vida em que está, quando olha para o futuro, olha para estes que ainda estão a vir, como é que olha aquilo que podem ser os desafios que eles têm para poderem não se corromper e continuar? Acima de tudo, serem mais pacientes. Eu tenho dito muito aos meus colaboradores, aos meus mentorados, sejam mais pacientes. Hoje em dia o slogan é: a vida é urgente. Não é bem assim.
É urgente, sim, mas há coisas que levam o seu tempo. Eu não posso começar a trabalhar agora numa organização e aspirar logo ser um chefe ou um líder. Ok, tenho ambição, mas que temos de ter calma, paciência, investir no nosso conhecimento técnico, no nosso autoconhecimento, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de ser, no nosso comportamento, para influenciar aquilo que é o futuro. O teu futuro, o teu crescimento. Tu só cresces com estes todos componentes organizados. Então, muitas vezes os jovens, eu trabalho muito com jovens e gosto muito de trabalhar com jovens. Eles trazem muita dinâmica, então isso é bom, mas sempre deixamos a atenção em relação a isso. Sejam pacientes, não é de um dia para o outro. Claro, queremos melhorar a nossa vida em termos financeiros e status, né? Mas que muitos jovens estão a correr para isso. Mas temos que ser mais pacientes e respeitar o processo. Respeitar o processo. Isso faz toda a diferença. Só a partir disso é que podem ser futuros líderes e inspirarem outras gerações que nós estamos a aspirar ou estamos a fazer um trabalho diferente do que a outra geração anterior fez, pelo tipo de liderança que tinham. A geração de hoje em dia está a fazer uma liderança humanizada. Daqui a uns anos não sabemos que tipo de liderança irá ter uma outra dinâmica. Então tudo isso sem perderem os seus valores. Acima de tudo, os nossos valores são importantes para o nosso crescimento pessoal. Muito bem. Falou de competência técnica, falou da experiência e falou de questões comportamentais. Para si, dessas três, qual é o que tem mais peso? Ou se quisesse distribuir 100%, como queria distribuir essas três componentes? Eu distribuía mais para as ações comportamentais. Muitas vezes podemos nem ter a técnica porque não conseguimos, por vários motivos, ter as competências técnicas, mas até somos um bom colaborador, um bom líder, um bom trabalhador na área que estamos inseridos, sabemos fazer. E o teu comportamento pode diferenciar para tu estás num cargo de liderança, que podes até depois, a partir daí, já adquirir as competências técnicas. Pode vir a priori, mas para tu chegares a este patamar, tu tens que ser um bom ser humano. O segredo do moçambicano, o nosso segredo é sermos um bom ser humano. Quando nós descobrimos que esse é o nosso papel aqui na Terra, nós prosperamos muito e fazemos coisas bonitas, coisas diferentes. Então, acima de tudo, temos que ser um grande ser humano. Muito bem. E como é que iria distribuir essa percentagem? Qual seria o peso, como bem disse, para o ser, né? Antes de ter o ser? Qual seria o peso em 100%? Qual seria o peso para comportamento, ou atitude, ou caráter? Qual seria o peso para saber fazer? Qual seria o peso para o conhecimento teórico? 50% para o comportamento, 25% para competências técnicas e 25% para o saber fazer. Muito bem. Esse mesmo. Como é que diariamente, para terminar, prepara-se no seu espaço individual privado antes de se juntar à família, a equipe, todos os ambientes onde atua e exerce a sua influência? Uma preparação mental, física, emocional e espiritual. Como é que se prepara? Começo o dia com uma oração, a pedir a Deus e o Espírito Santo que me dê sabedoria, que me dê paciência, que me dê todas aquelas virtudes importantes para que eu possa começar o dia com a minha família, com bem-estar, continuar, e que possa ser um transmissor no meu local de trabalho de boas energias positivas e ter o discernimento suficiente para, quando surgir alguma dificuldade, poder resolver
de forma consciente, sem magoar, sem criar decepção e melhorar todos os dias, cada dia que passa. Muito bem. Queremos agradecer este maravilhoso chá de conhecimento sobre liderança que nos serviu. Desejamos-lhe muito bom ano, que continue a ter muitos encontros privados, particulares com a Trindade, e que eles possam lhe conceder sabedoria, discernimento e fortaleza para continuar a servir com impacto, carregando todos os propósitos que o Senhor confiou à sua missão. Eu que agradeço, Antônio, por esta conversa calma, serena. O Antônio transmite uma paz que é impressionante. E então eu que agradeço pelo convite e espero voltar um outro dia no seu programa. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, Elo App, nossa webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.